Hoje a gente vai falar sobre essa dignidade da pessoa humana, tá? Então, só para recapitular, por enquanto a gente começou o nosso curso no Credo, falou, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e a gente veio desmembrando todas as frases até agora do Credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E paramos aqui, paramos um pouco, por quê? Porque a gente conciliou. Vocês viram que conciliou justamente com a liturgia da igreja? A liturgia que vai falar da Páscoa, vai falar da morte, ressurreição e Páscoa. A gente passou o filme para vocês, vocês viram como é que foi o filme, e finalmente, domingo de Páscoa. A gente chegou na semana passada no domingo de Páscoa. E agora a gente vai dar um tempo no Credo e vai falar um pouco sobre dignidade humana, tá? Dignidade humana, para entrar finalmente aonde? Nos mandamentos, nos mandamentos da lei de Deus, tá? E é importante a gente falar, em primeiro lugar, que a gente vai focar em mandamentos, mas a gente vai focar não no lado negativo, mas vai falar sim no lado positivo. A gente tem que sempre se voltar para o lado positivo. Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta para vocês aí, principalmente para o pessoal do fundo aí, para não dormir, tá bom? Então o negócio é o seguinte, quero saber, quem tem um sonho de consumo, quem gosta de carro aqui? Levanta a mão. Carro. Quem tem um sonho de consumo de comprar um carro um dia? E aí vocês podem sonhar mesmo. Qual é o sonho de consumo de vocês? Começar pelo Matheus. Carro que você sonha para você. Audi R8, que lindo, maravilha. Mazda RX-7. Audi A3, beleza. Quem mais tem esse sonho? João, você? Que lindo. Porsche, eu não sei nem as letras aqui, mas é essa daí, essa Porsche. João? Meu, eu não sei nem falar, mas é uma BMW também. Eu sou ruim de carro, Olha que maravilha, cada um de vocês tem um sonho de um carro, né? De vocês terem um carro na garagem de vocês. Eu vou confessar para vocês que eu também tenho um sonho de um carro. E não me venha com letras, eu não sei, mas é uma Ferrari. Qualquer Ferrari para mim. Qualquer Ferrari. Não precisa ser a XPTO ou a R3D2, sei lá qual é a Ferrari. R2D2, não sei qual é. Mas o meu sonho é ter uma Ferrari um dia na minha casa. Vocês acham que eu vou conseguir sim ou não? Eu acho que vou, né? Eu tenho tempo ainda, né? Eu tenho tempo. Até os 80 anos eu tenho tempo, não tenho? Um dia, quem sabe? Vamos lá. Mas esse é o meu sonho de consumo. O meu sonho, de infância, inclusive. Sempre quis ter uma Ferrari. Ainda não, mas vai chegar lá. Agora, imagina o seguinte. Eu estou andando na rua e eu passo do lado de um ferro velho e eu encontro uma Ferrari nesse ferro velho. Gente, uma Ferrari no ferro velho. O que vocês vão achar disso? Qual é a primeira pergunta que vocês vão fazer encontrando o carro do sonho de vocês? Uma Porsche, uma BMW, um Audi? O que vocês acham? O que vocês acham? Desse jeito aí, eu iria pegar as peças. Você ia pegar, mas que pergunta que você ia fazer? Uma pergunta, cara. Como é que foi parar ali? O que está fazendo um carro desse ali? Não é verdade? O que está fazendo um carro, uma Ferrari dessa, no meio do ferro velho, destruído desse jeito? Não é verdade? Pois bem, eu quero dizer que cada um de nós somos essa Ferrari. Somos essa Porsche, esse Audi, essa BMW. Somos isso dentro do coração de Deus. Deus, ele tem um carinho muito especial. Deus sonhou com cada um de nós. Deus sonhou com os seus sonhos, Deus sonhou com você, a tua existência. E você, para ele,
não é uma Ferrari como essa daqui. Você é muito mais do que uma Ferrari como essa aqui. Você é muito mais, você vale muito mais do que uma Ferrari. Só que Jesus passando nas ruas, ele encontra você aonde? Ele encontra você no ferro velho. Você hoje está no ferro velho, diante de tantos pecados que nós todos cometemos. Não é você individualmente, não é o Davi simplesmente, não é o Mateus, não é a Mari, mas é cada um de nós inclusive, entendeu? É o Davi inclusive, é o Mateus inclusive, é a Mari inclusive. Cada um de nós estamos nesse ferro velho. Por quê? Porque somos, infelizmente, somos pecadores. A gente peca. Entendeu? E aí o pecado faz isso com a gente. Ele nos destrói. A gente perde a nossa dignidade de sermos uma Ferrari. Deixou de ser uma Ferrari? Não, não deixou. A essência continua sendo Ferrari. Mas ela está bem detonada, bem destruída. Nós deixamos de ter a dignidade de ser humano porque nós estamos nesse ferro velho? Não, nós não deixamos isso. Mas a gente está ferido pelo pecado. A gente está muitas vezes rompido com Deus. E é isso que a gente vai tentar trazer hoje para vocês. Vocês são importantes para Deus. Deus, quando pensa em vocês, se ele tivesse olhos, porque ele é um espírito, mas se ele tivesse olhos, os olhos dele brilharia de amor por vocês. Brilharia. Cairia uma lágrima do olho pensando em vocês. Como eu amo esse meu filho, como eu amo essa minha filha. É isso que Deus pensa. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aqui em cima nós vemos a queda de Adão. Quando a gente tem quando Adão cai, a gente perde a nossa liberdade. Quando Adão cai, ele perde a liberdade dele, mas também nós herdamos esse pecado e a nossa liberdade também vai para o saco. A gente perde. Cristo ele vai se revelar ao homem. Ou seja, quem viu o filme aqui vai lembrar, eu acho que vai lembrar de um momento em que Jesus ele já estava todo ensanguentado depois de ter sido chicoteado, não é verdade? E aí ele vai lá para Pilatos, né? E ele tem aquele diálogo com Pilatos, e Pilatos ele vira e apresenta assim para o povo, vira assim para o povo e fala: pessoal, como vocês viram, né? Vocês queriam que eu batesse? Eis o homem. Ele fala, eis o homem. Por que ele fala eis o homem? Ele não sabe que é uma profecia isso que ele está falando. Mas ele está apresentando um modelo de homem para cada um de nós. Ele fala, gente, olhem, eis o homem. Esse é o modelo que eu tenho para trazer para vocês. Eis o homem. Eis aquele que você deve imitar. Eis aquele que você deve copiar, seguir. Eis o homem. Cristo passa então a ser o nosso gabarito. Ele não tem o gabarito da prova? A prova não tem o gabarito que você vai anotando o que está certo, o que está errado? Esse gabarito mostra todas as respostas certas e você vai ter que ir comparando. Esse gabarito é o próprio Jesus. É ele quem está todo certo. É ele quem você deve imitar, corrigir os seus erros através dele. É ele quem restaura a beleza original. Gente, quem viu o filme... Eu aposto com vocês, viu beleza lá naquela cruz? Quem viu aquele filme de Jesus, viu aquele corpo todo ensanguentado, todo ferido pelo pecado nosso, pelas chibatadas, pelas cusparadas, pelos bofetões que cada um dos judeus, mas também cada um de nós fazia com Jesus, através dos nossos pecados. E isso daqui, através daquela horripilante cena de Jesus na cruz, ele consegue sim restaurar a beleza. E olha só, você consegue ver a beleza em meio àquela feiura toda. Porque é Jesus quem se entrega por nós. Olha a beleza do que está acontecendo quando Jesus se entrega por cada um de nós. Ele restaura a beleza. A beleza que está em cada um de nós. E a nossa vocação, como eu falei para vocês sobre
a nossa dignidade, sobre aquele carro que nós somos aos olhos de Deus, eu quero dizer para vocês que nós somos também chamados à bem-aventurança. O que é a bem-aventurança se não é a felicidade eterna? É a felicidade. Deus te fez não só porque Ele te ama, mas Ele quer a tua felicidade, Ele quer a tua alegria. Mas Ele não quer uma alegria passageira tua, Ele quer uma alegria perpétua, Ele quer que você esteja com Ele até o final dos tempos. Ele quer tudo de você, mas Ele quer te dar tudo também. E é essa alegria que Ele vai falar, Jesus principalmente vai falar. Quando Ele retoma as promessas de Abraão e as planifica. Gente, Jesus, em dado momento, no começo do seu ministério, Ele vai falar o quê? No Sermão das Montanhas, Ele vai falar sobre as bem-aventuranças. E essa bem-aventurança é a plenitude das promessas que Ele faz a Abraão. Ele vai falar das promessas. E existe um reino de Deus para cada um de nós. Existe uma alegria, uma felicidade que é duradoura. Mas a gente tem que buscar, certo? É o objetivo de qualquer homem, essa bem-aventurança. A vocação dos fiéis, ela é associada à paixão e ressurreição. Quando Jesus ele vai falar das bem-aventuranças, ele vai ser, parece que paradoxo, parece que ele vai ser contraditório, porque ele vai falar sobre uma desgraça, mas ele vai falar sobre uma bem-aventurança. Ele vai falar, felizes os que choram. Como assim? Felizes os que choram? Porque deles é o reino de Deus, porque os olhos serão secados, porque eles vão ser bem-aventurados no futuro. Felizes os pobres de coração. Mas quem quer ser pobre aqui? Eu quero comprar minha Ferrari. Felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus. Olha a contradição. Sempre ele coloca alguma coisa difícil que a gente vai passar aqui enquanto estamos na terra, enquanto estamos vivos, mas depois ele promete uma bem-aventurança. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu não sei, de repente, se vocês têm algum sofrimento, e talvez não, mas talvez sim também, dentro de casa, na escola de vocês, estudando, eu sei que é difícil. Acordar hoje, que hora que vocês acordaram? 6 horas, 7 horas da manhã para estar aqui? Nós acordamos também. E é difícil, eu sei que é difícil, mas felizes aqueles que acordam 7 horas da manhã no domingo para vir à aula, porque deles é o reino de Deus, é isso que Jesus está querendo dizer. É um sofrimento, é difícil? Claro que é, mas felizes aqueles que fazem a vontade de Deus, que buscam isso. E parabéns para vocês que estão buscando, porque são bênçãos e recompensas. Recompensa por quê? Porque você sofreu, você estava lá, era difícil, mas você estava lá. Porque na participação da natureza divina, você vai estar lá. Deus, ele te promete uma participação da vida dele, divina. Deus quer que você seja divino como ele. E qual que é o problema de Adão e de Eva? Que eles pegaram aquele fruto proibido, sendo que eles foram avisados pela serpente. Poxa, Deus não está querendo que vocês sejam deuses como ele. Por isso que ele falou para vocês não pegarem o fruto. Pode pegar, vocês vão ser deuses como ele. E Adão e Eva, eles acharam exatamente isso. Eu quero ser Deus. Lógico, todos nós queremos esse poder. Mas o problema é querer ser Deus sem Deus. Esse que é o problema. Se a gente quiser ser deuses, sejamos deuses, mas com Deus. Ele tem que ser Deus na nossa vida e a gente vai ter a participação da vida divina. É diferente. E aí sim é santidade. É isso que é a proposta de Jesus. É a santidade. Tudo bem? Por enquanto. As bem-aventuranças, ou seja, a felicidade, lê-se bem-aventurança como felicidade sempre, tá? Ela é um dom gratuito de Deus. Ele é sobrenatural como a graça. Ele vai convidar a nossa purificação do coração. Ou seja, nosso coração ele é inclinado para o mal. Ele é inclinado para o mal. E aí, as bem-aventuranças, ele vai trazer sofrimento para a gente? Claro que vai. Mas esse sofrimento, ele purifica nosso coração. Ele purifica nossas intenções, nossas ações. A felicidade,
ela não está nas riquezas do mundo ou no bem-estar. Não está na glória humana ou no poder, nem nas obras, mas somente em Deus. A felicidade de cada um de nós não está naquele carro maravilhoso que eu apresentei para vocês. Não está no meu sonho de criança de ter uma Ferrari, ou no seu sonho de ter uma BMW, de uma Porsche ou de um Audi. Ele está em Deus. A tua felicidade, ela está inscrita no coração de vocês, está em Deus. É lógico que se a gente tiver isso daí, não tem problema. Não é um pecado, não é um erro, não é nada disso. Mas e se não vier? E se não vier, a tua vida não pode estar desgraçada por causa disso. Mas e se vier? Se vier, você não pode botar a tua esperança nessas coisas. Porque a tua esperança ela tem que estar em Deus. Só Ele. Então Deus criou a gente, à imagem e semelhança dele, e ele, diferente do resto da criação, nos conferiu a liberdade, que serve para que a gente possa procurar e aderir livremente a Deus, sem estar forçado a fazer aquilo, sem ser forçado a amar a Deus, porque se Deus ama a gente, ele não vai prender a gente, né? Ele vai deixar a gente livre, para amar ele livremente de todo o nosso coração. E a liberdade, a nossa liberdade, é o poder de escolher por atos deliberados. É baseado na razão e na vontade de praticar atos sem estar atos deliberados, da nossa própria escolha, tá? E a liberdade sempre comporta fazer o bem. Então, quanto mais bem a pessoa faz, mais livre essa pessoa é. E se a gente escolher o mal, essa escolha do mal é um abuso da nossa liberdade, que nem fez Adão e Eva. Eles abusaram da liberdade que Deus concedeu para ele. E se a gente tem a nossa liberdade, a gente também pode ser responsabilizado pelos nossos atos. Se a gente for livre por fazer alguma coisa má, a gente tem que ser responsabilizado por essa coisa má. Que nem já dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente tem um grande poder, mas por esse poder também vem a nossa responsabilidade. A gente é responsabilizado pelos nossos atos. E a nossa liberdade só vai encontrar a perfeição, a gente só vai alcançar a plenitude da liberdade quando essa liberdade vai estar ordenada com Deus, com a vontade divina. E aí a gente vai falar justamente sobre isso, né? Sobre essa liberdade. A gente tem a nossa liberdade de escolha, né? A gente tem a nossa liberdade que ela vai fazer com que cada ato que a gente tem, Deus nos dá essa liberdade, Deus nos ama, e por isso Ele dá a liberdade da gente escolher entre o bem e o mal. Então eu quero que vocês imaginem o seguinte, eu quero que vocês imaginem com uma chave na mão, tá? E você pegando essa chave, entrando dentro de uma prisão, né? Você tem liberdade de escolha e você escolhe isso. Você entra dentro de uma prisão, tranca do lado de dentro essa prisão e pega a chave e joga longe, para fora, bem longe. O que aconteceu com você? Oi? Você ficou preso, não é verdade? Vocês ficaram presos. Mas você não teve a decisão livre e espontânea de vocês fazerem isso? Sim. Então, eu quero diferenciar aqui duas coisas. O livre-arbítrio de vocês poderem escolher as decisões, mas o livre-arbítrio não necessariamente te leva à liberdade. Quando vocês escolhem mal as coisas, vocês estão se prendendo. Quando a gente escolhe, cada um de nós escolhe errado, nós estamos entrando numa prisão. Prisão essa que vai levar a gente, o pecado que vai nos aprisionar, né? Por exemplo, é difícil da gente entender isso, então vou dar um exemplo, tá bom? Vocês não conhecem gente que é viciado em bebida? Em drogas? Em sexo? Gente que é viciado em, sei lá, em videogame ou telas, não é verdade? Tudo isso você tem vício. E agora, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém conhece alguém viciado em alface?
Alguém já se viciou em Giló? Quem é viciado em Giló aqui? Ninguém! Como não? Por que não? Porque quando você toma uma decisão correta, uma decisão boa, isso não te leva a ser aprisionado. O pecado, ao contrário, ele te leva à prisão. Né? E aí você pode falar, não, mas espera aí, eu não sou viciado, não é porque eu sei lá, tem gente que é chocólatra, né? Eu sou um deles, tá? Vou admitir aqui o meu pecado. Eu sou um viciado em chocolate. E a hora da Páscoa é a hora que eu me esbanjo, né? Mas não. O que acontece? O cara que é chocolatra, ele fala, não, mas eu consigo, né? O cara que bebe, não, eu bebo aqui, mas eu consigo me libertar, né? Eu tô tranquilo com relação a isso. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram aquela linha de costura bem fininha, que é fácil de arrebentar? Não é facinho de arrebentar? Imagina o seguinte, imagina que o Pedro, ele tá assim, e ele se deixa se amarrar com uma fita só uma passadinha aqui dessa linha de costura. Fácil de arrebentar, não é? Ele arrebenta fácil. Vamos supor que ele passe 2 vezes. 1 e 2. Ele vai conseguir? Acho que sim. Vai fazer um pouquinho mais de esforço. Vai machucar talvez um pouco a mão aqui, mas ele vai conseguir se libertar. Mas e se a gente começa a passar e passar? Quantas vezes passar? Vai chegar uma hora que ele não vai ter força para sair, não é verdade? É isso que acontece. O pecado é essa linha que, poxa, parece fácil de arrebentar. O pecado é isso, parece fácil de arrebentar. Mas na hora que você tenta arrebentar, depois de várias vezes, você não consegue e você se aprisiona. Eu aprendi uma palavra que eu encaixei muito bem nessa situação. Que, por exemplo, eu posso cometer um crime, posso tudo. Só que nem tudo me convém. Então eu creio que essa palavra aqui não encaixa. Exatamente. É a palavra de São Paulo, né? Se não me engano, a primeira carta de Coríntios. Fala, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido. Ou seja, eu, como livre sou, eu posso decidir o que quiser da minha vida. Mas nem tudo me convém. Por quê? Porque alguma coisa que eu escolher, se eu escolher errado, eu deixo de ser livre. E aí eu sou prisioneiro. Eu deixo de ser livre e sou prisioneiro. Ok? E aí, a gente vai falar sobre, então, a moralidade desses atos humanos. Cada decisão que nós tomamos, cada ato que nós temos, existe um ato, existe intrinsecamente, nele mesmo, vai existir o quê? Uma moralidade. Pode ser bom ou pode ser ruim. A liberdade faz com que os homens sejam sujeitos morais, ou seja, por causa dessa nossa liberdade, nós somos sujeitos morais. As nossas ações, elas são moralmente boas ou moralmente ruins. Um cachorro não vai ter isso, uma vaca não vai ter isso. Mas nós temos essa decisão. Os atos, eles podem ser bons ou maus. E aí, vamos às fontes, né, dessa moralidade. O que vai depender do nosso ato moral ser bom ou ruim? 3 coisas. Primeiro, o objeto. O que significa o objeto? Pessoal, vamos lá. Eu ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Quem é escoteiro aqui? Eu lembro que tinha alguém que era escoteiro. Eu acho que é na outra turma. É da quinta-feira. Os escoteiros, eles aprendem justamente isso. O ato de você ajudar uma velhinha a atravessar uma rua. Ou um cego a atravessar uma rua. Isso é um ato bom. Né? O ato em si, ele é muito bom. É o objeto. O ato de vocês estarem aqui atentos ao que a gente está falando, isso é um ato bom. Lutando muitas vezes contra o sono. Mas isso é um ato bom. Um objeto ruim. Vamos pensar num objeto ruim. Eu quero que vocês deem exemplos de atos que são ruins por si só. Usar drogas. Ótimo. Usar drogas. Fumar. Fumar não é legal. Certo? O que mais? Ser viciado em alguma coisa. Perfeito. É isso mesmo. São atos que, objetivamente, eles não são bons. Só que tem também a intenção da coisa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês.
eu sou um cara bem disposto, bem disponível, eu gosto de correr no parque, eu gosto de me preparar fisicamente, puxo ferro, faço academia, sou bombado, sou ágil, sou inteligente, eu vou exercitar a minha inteligência, a minha memória, né? Eu vou fazer abstinência de muita comida para eu ficar magrinho, para eu ficar sarado, né? Para eu ganhar mais agilidade ainda. É um objeto bom ou não? Claro que é. Claro que é um objeto bom. Só que é o seguinte, a minha intenção de fazer tudo isso é que eu quero roubar um banco. Então eu estou ficando com a memória boa porque eu estou estudando o mapa de um banco para poder assaltar. Eu estou me preparando fisicamente porque na hora da fuga eu preciso correr mais que o policial. Eu estou me preparando de forma que eu consiga ter êxito no roubo a banco. A minha intenção de me preparar fisicamente, ela é boa ou ruim? Ruim, né? Ou seja, a minha intenção pesou contra um objeto que aparentemente era bom. Vocês entenderam aqui, então, que não só o objeto define se a moralidade do teu ato é bom ou ruim, mas a intenção também ela pesa. Por exemplo, vamos pegar um outro ato bom. Eu doar para um mendigo dinheiro. Quando eu vou lá e dou para o mendigo dinheiro, o que eu estou fazendo? É um objeto o quê? Bom ou ruim? Ótimo, lógico. Você está ajudando o próximo. Oi? Aí depende dele. Aí é dele. Aí é dele, não é teu. Você não está dando dinheiro para ele comprar droga. Você está dando dinheiro porque você é um cara bom e você está querendo ajudar ele de alguma forma. O que ele vai fazer com o dinheiro faz parte da liberdade dele e faz parte do ato dele. Aí a gente não entra nisso. A nossa obrigação é ajudar, não é verdade? Só que vamos pensar o seguinte, e se a minha intenção for o seguinte, eu estou na frente da classe, entra o mendigo aqui pedindo dinheiro, eu olho para vocês e falo o seguinte, eu sou bom, eu sou um cara muito bondoso e eu vou dar porque está todo mundo me vendo. O que aconteceu com o meu ato? Qual é a intenção de verdade desse meu ato? É eu aparecer para vocês, não é ajudar o outro. Porque se não tivesse ninguém aqui, eu talvez não ajudaria. Não é verdade? Então, o objeto, a moralidade desse meu ato, que tinha um objeto bom, ele foi pro saco já. Ele não existe mais, porque a minha intenção ela tá poluída, ela tá ruim. Faz sentido? E as circunstâncias também pesam, mas elas não definem, tá? O que vai definir a moralidade, se é bom ou ruim, é objeto e intenção. Já a circunstância, não. A circunstância, ela vai dar o peso adequado para aquela ação. Ou seja, lembra que eu estava me preparando para roubar um banco, não é verdade? Eu roubar um banco é uma coisa. Roubar a lojinha, roubar a bala do Zé da esquina ali, do mercadinho, o Zé do mercadinho, roubar uma bala é outra coisa. Vocês entendem a diferença? Que roubar o banco é muito mais prejudicial do que roubar uma balinha? Roubar a balinha, gente, é ruim também, é pecado também. Eu não estou desmerecendo o ato em si que é ruim. Mas vocês veem que roubar uma coisa pequena e roubar uma coisa grande tem diferença. Então, isso vai dar, a circunstância, ela vai dar o peso do quão mal você está sendo, ou vai dar o peso do quão bom você está sendo. Tá? Se eu der para esse mendigo uma moedinha de 10 centavos, é diferente de eu dar um prato de comida que ele vai conseguir se saciar por tanto tempo. Não é verdade? É diferente de eu dar, por exemplo, um emprego para ele. Tá barulho, né? Tá dando para escutar? Ah, é por isso. Estão gravando. Então, é diferente. Os pesos são diferentes. É isso que eu quero trazer para vocês. Os pesos são diferentes. Beleza? Então, é o que eu estava falando aqui. Era justamente para trazer o exemplo do mendigo. Essa ação aqui, da senhora que está entregando um dinheiro para o mendigo aqui, é louvável, mas qual
é a intenção que está por trás do coração dela. Por isso que Jesus ele falava, quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a esmola se fará em segredo. E teu pai que vê o escondido irá te recompensar. Então, quando vocês estiverem fazendo uma boa ação, pensa na intenção que vocês estão fazendo aquilo. Qual é a intenção? É me aparecer para os outros? Comprei uma Ferrari. Qual é a intenção da minha Ferrari? É sair fazendo barulho e me mostrando para todo mundo? Ou será que é porque eu preciso de uma Ferrari pelo meu esporte, por exemplo? Eu faço um esporte de corrida e tudo bem, não tem problema. Não tem problema. E aí, nós temos também aqui outro exemplo. Um cara aqui, um fariseu, que ele vai lá e vai rezar na frente, diante de todo mundo. Lindo, né? Rezar isso aí. Mas diante de todo mundo, ele quer fazer o quê? Para se aparecer ou para quê? Né? Então Jesus vai falar, quando orares, não faça como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam a recompensa. Eles já ganharam aquilo que eles queriam. A atenção de todo mundo. Quando orares, então, entra no teu quarto, fecha a porta e reza por lá, onde teu pai te vê no segredo. Ele que vê no lugar oculto, ele vai te recompensar. Outro ato aqui, bem rapidinho. O que é isso aqui? Cola. E aí? Mas peraí, Ivan, mas cola, você está falando que é um mal, mas ele vai me dar um bem aqui. Eu tenho uma intenção boa. Eu tenho a intenção de passar de ano. Eu não quero ficar de recuperação. Verdade? Eu quero ajudar o meu amigo. Eu sei as coisas, mas eu quero ajudar o meu amigo. Verdade? Mas o objeto é bom ou ruim? A intenção é boa, lógico, passar de ano. Mas e o objeto em si? É ruim. Então você estraga toda a tua ação humana por causa disso. Qual que seria o ideal aqui? Se a tua intenção é passar de ano, qual que seria o ideal? Estuda, pomba! Estuda, miserê! Vocês entendem? E com relação a isso daqui, o que está acontecendo aqui? Bullying? É bullying que está acontecendo. Qual que é a intenção? Ah, não, mas é que eu quero ser popular, eu quero ser famoso, né, na escola, eu quero que as pessoas gostem de mim. Tá, beleza, a intenção é legal, mas você está pisando numa pessoa para conseguir isso? Qual que é o objeto disso? O objeto é ruim. Vocês entendem a diferença? Dá para aplicar isso na vida de vocês? Então a gente já falou da moralidade dos atos, agora vamos falar da moralidade das paixões. O que são as paixões? A gente também conhece melhor o nome sentimentos. Paixões não é só estar apaixonado e love, essas coisas. Paixão são essas emoções sensíveis que inclinam alguém a agir, esses impulsos que vão inclinar alguém a agir. Então, se alguém faz alguma coisa pra mim e eu não gostei, essa raiva que surge dentro de mim é uma paixão, né? É um sentimento. E eles são a ligação entre a vida sensível e espiritual. Porque por essas ações a gente pode linkar o que a gente está sentindo com aquilo que é bom, com aquilo que é moral. Tá? Agora, as paixões em si, elas são boas ou más? Por exemplo, ficar triste é bom ou mal? Oi? Como assim não tem? Isso, depende de como que você vai lidar com esse sentimento. É que nem como se fosse o fogo. O fogo é bom ou é mal? Depende do que você vai estar usando. Se você vai estar se aquecendo, vai estar esquentando uma comida, ele vai ser bom. Mas se você usar para queimar uma pessoa, para queimar uma casa, ele vai ser ruim. Então depende o que você vai fazer com o fogo. Mesma coisa com a paixão. A paixão em si, elas não são nem boas nem más. Elas só recebem um valor moral, elas só recebem um peso a partir do momento que elas dependem da razão e da vontade. A partir do momento que você usa da sua liberdade para fazer algum objeto, alguma coisa, algum ato com essa paixão.
E as paixões boas, elas podem ser assumidas em virtudes, e as paixões ruins podem ser assumidas em vícios. Então, por exemplo, imagina que chega o meu amigo, e aí ele me irrita, começa a me irritar e tudo mais, eu sinto muita raiva dele. E essa paixão tá surgindo dentro de mim, de muita raiva. Eu fico irado com ele, eu vou lá, chego perto dele e dou um soco nele. A paixão veio, certo? E o que eu fiz a partir dessa paixão? Eu bati no meu amigo. E isso passou a ser errado. A minha paixão passou a ser desmoral. Não sei como é que fala. Moralmente ruim. Imoral. Agora, se ele me irrita, eu sinto essa paixão dentro de mim, essa raiva. Só que em vez de bater nele, eu chego pra ele e falo: você me chateou aqui, eu fiquei bravo com você, você me irritou. E aí eu converso com ele, pra ele não fazer mais isso. O ato que veio da minha paixão vai ser bom ou mal? Vai ser bom, porque eu controlei essa raiva e canalizei para um bem, certo? E a perfeição moral, ela não consiste só que o homem seja movido pela vontade, mas também pelo apetite sensível. O que quer dizer? Que as paixões, elas são boas. É importante ter paixões na nossa vida, porque se a gente faz um bem com as paixões, a gente consegue intensificar muito mais essa obra. Então, se eu tenho felicidade em ajudar um morador de rua, eu vou me empenhar muito mais naquilo. Então, essas paixões são importantes na nossa vida, certo? Então, falamos de paixão, falamos de moralidade dos atos. Agora vamos falar daquilo que julga isso, né? Da consciência. O que seria a consciência? Antes de falar da consciência, só deixa eu fazer um adendo aqui. O negócio de paixão é muito... eu vou dar um exemplo também que é muito próprio pra gente, tá? Quando eu era pequeno, eu não gostava de uma comida chamada berinjela, cara. Eu odiava a berinjela. O gosto pra mim era ruim. E aí minha mãe, ela sempre me obrigava, falando: não, come berinjela, né? A tal ponto que o fato de eu começar a comer, o fato de eu começar a ter atos morais bons, ou seja, de comer a berinjela, ele fez ordenar em mim as paixões. E hoje eu sou um cara que gosta de berinjela. Quando chega uma berinjela para mim, a milanesa então, é uma delícia. Por quê? Porque através desses meus atos de morais bons, eu ordenei a minha paixão. Então, quando você faz alguma coisa que você não gosta, mesmo assim, continue fazendo. Porque esse ato vai começar a ordenar as suas paixões e você vai começar a passar a gostar das coisas que devem ser gostosas e vai odiar as coisas que devem ser odiosas. Por exemplo, o pecado. O pecado, ele deve ser odioso. Mas eu gosto tanto de fazer aquilo, como é que você pode me falar que é pecado? Pois é pecado. Só que a gente está desordenado internamente. E a gente precisa ordenar as nossas paixões. E a perfeição de tudo é que a nossa razão, ela ilumina a nossa vontade para fazer aquilo que é correto fazer, só que é importante que as nossas paixões estejam alinhadas àquilo. Tudo bem? Voltando para a consciência é como se fosse uma bússola que vai guiar a gente para o nosso norte. Qual que é o nosso norte? É o céu, é chegar à santidade. Então, a consciência é essa bússola que vai apontar para a gente para onde que a gente tem que ir, que vai apontar o que foi pecado que a gente fez, o que foi moralmente bom, o que foi moralmente ruim, tá? E ela vai julgar as nossas ações concretas, ou aprovando-as quando elas forem moralmente boas, ou acusando elas se elas forem moralmente ruins. E pela consciência, pela nossa análise dos nossos atos, a gente pode ser responsabilizado pelo que a gente fez. E se a gente cometeu uma coisa ruim, a gente vai ser responsabilizado por essa falta e aí a gente vai ser lembrado da necessidade do perdão de Deus. Então, se eu fiz alguma coisa ruim, eu reconheço que eu fiz essa coisa ruim e vou pedir perdão, seja para Deus, seja para o próximo, se eu fiz alguma coisa contra ele.
E essa vozinha que fala na nossa consciência, além de ser o grilo falante do Pinóquio, vai ser também Deus falando na nossa consciência. Então, quando a gente reconhece que a gente é pecador, que a gente fez alguma besteira, que a gente precisa do perdão, é Deus que está falando na nossa consciência. Deus que está falando, ei, filho, volte para mim. Volta para mim porque você é feito para mim. Tá? Isso, é um tribunal dentro da nossa mente. E a nossa consciência, ela deve ser educada. A gente deve educar a nossa consciência e é um trabalho para a nossa vida toda. Não é de um dia para o outro, pronto, minha consciência está formada. Não. A gente tem que trabalhar esse juízo de consciência, essa formação de saber o que é certo e o que é errado ao longo da nossa vida inteira. E a consciência que ela finalmente vai conseguir ser bem formada, ela vai ser reta e verídica. Então, a gente não vai se enganar na nossa consciência. A nossa consciência não vai se enganar. E um negócio interessante da gente fazer é um exame de consciência. O que é um exame de consciência? É a gente examinar a nossa consciência, né? Como o próprio nome já fala. A gente vai examinar a nossa consciência e vai ver o que a gente fez ao longo do dia ou da semana que foi bom ou mal. A gente vai ver, a gente vai recapitular tudo que a gente fez na semana e vai julgar se aquela ação foi boa ou má. E esse exame de consciência vai ser muito importante em um sacramento, que a gente vai ver em uma aula daqui a pouco. Qual que é esse sacramento? A confissão. Então, o exame de consciência vai ser muito importante para o sacramento da confissão, para a gente fazer uma boa confissão. Tá bom? E o que faz uma consciência emitir um julgamento bom, né? Como é que a gente sabe se o julgamento que a consciência nos fez é um julgamento reto, um julgamento justo ou um julgamento errado? Simples. A nossa consciência deve buscar o que é bom e o que é justo. Então, se o nosso ato procurar o que é bom e o que é justo, vai ser um ato bom. Se não procurar o que é bom e o que é justo, vai ser um ato mau. E os atos também devem ser da vontade de Deus. Então, eles devem estar alinhados com o plano de Deus, com a vontade de Deus. Se eles não estiverem alinhados, vai ser um ato moralmente ruim. Certo? Então, antes de começar agora esse próximo tema, eu quero que vocês se levantem. Ué, o que foi? Levanta! Vamos lá. Levanta todo mundo. Isso, vamos levantar. Isso. Agora começa a dar aquele soninho, né? Então, estica o braço lá para cima. Isso. Dá uma boa espreguiçada. Para a direita, para a esquerda. Cutuca o amiguinho do lado agora. Pode cutucar e pergunta para ele como é que tá a tua consciência. Tá em dia? Você tá consciente na aula? Tá consciente em dia? A consciência tá em dia, sim ou não? Ah, muito bem. Mais ou menos, né? Tem gente falando que tá mais ou menos. Beleza. Acordaram todos? Querem sentar de novo? Vamos lá, vamos sentar então. Só para dar uma quebradinha aqui. E aí a gente agora vai falar sobre o pecado. Ah, o pecado. Mas aqui a gente está querendo dizer uma coisa. O que é o pecado? O pecado é a falta contra a razão, a verdade e a consciência. Consciência, como o Pedro estava falando, como ele estava explicando, a consciência é aquela voz de Deus que fica ali no travesseiro, na tua cama, quando você deita e ele fica ali na tua consciência mesmo, Deus falando com você, falando: ô Ivan, não foi legal isso que você fez. Não foi legal. Davi, não foi legal isso que você fez não hoje, hein? João, melhora a próxima vez, hein? Porque isso daqui não foi legal, eu não quero mais esse tipo de coisa. A consciência é a voz de Deus falando. E o pecado é a falta contra a nossa razão, contra a verdade e contra a nossa consciência. E aí, também a gente pode falar que é a falta de amor a Deus e ao próximo. Ou seja, tudo que você faz contra o seu irmão, contra Deus, em primeiro lugar, e contra o seu irmão, seu próximo, isso é o pecado. Por isso que Jesus vai falar o quê?
quais são os 2 principais mandamentos, o resumo de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, mais alto, como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o grande resumo do ensinamento de Jesus, é esse. Porque o pecado, ele fere a natureza humana e a solidariedade. Gente, a cada pecado que a gente tem, a gente está ferindo a nós mesmos. Por mais que você faça para o irmãozinho do lado aqui, mas é a mim que eu estou fazendo. Por isso que eu tenho que... Eu não posso fazer isso que eu fiz, acabei de fazer com o Pedro, né? Ele nem estava sabendo que ia fazer isso. Não é verdade? Porque também o pecado é o amor de si mesmo, um egoísmo de si mesmo, até o desprezo de Deus. Quando você se ama a si mesmo, acima de Deus, você se ama mais do que a Deus, você está desprezando Deus. Porque também o ápice do pecado, ele foi na cruz. E cada vez, vocês que assistiram o filme, e vocês que não assistiram também, mas principalmente vocês que viram o filme e sentiram as cusparadas que Jesus tomou, sentiram os bofetões que Jesus tomou, vocês viram como ele foi blasfemado, como ele foi xingado, como ele foi chicoteado, como ele foi pregado, como ele sofreu. Cada um desses sofrimentos não é simplesmente o judeu que estava lá, que estava fazendo isso, mas sim cada um de nós, com as nossas ações, com os nossos pecados, com as nossas iniquidades, né? Com o nosso pecado. Isso que nós fazemos com Deus. E lá foi o ápice. Foi onde ele juntou todos os pecados do mundo inteiro e foi transferido para a cruz. E aqui a gente vai também diferenciar o que é um pecado mortal e um pecado venial. Assim como a gente estava falando da moralidade dos atos e falou que roubar um banco era diferente em peso, né? De roubar a lojinha do José da esquina e roubar uma balinha da esquina. Por melhor das intenções que seja, que eu estou morrendo de fome e eu não tenho dinheiro para comprar e eu vou roubar, certo? Da mesma forma que vocês veem esse ato, que existe uma diferença entre o pecado, também tem uma diferença. A gente diferencia o pecado em pecado venial e pecado mortal. O que seria o pecado mortal? O próprio nome já diz, hein? É um pecado grave. E o que acontece com esse pecado grave? Só pode ser liberado por confissão, é isso? Exato. Ele pode ser liberado na missa? Exato, exatamente. Vamos chegar lá então. Já deu um passo à frente. Mas o que acontece com o pecado mortal? Sem ser confessado, pode ir. Sim, sim. Por quê? Porque o pecado mortal, como o próprio nome já diz, ele traz a morte. Ele traz a morte, porque é a mesma coisa que você dar as costas para Deus e você romper os laços com Deus. Rompi a amizade que eu tenho com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus procurou eles e falou: o que vocês fizeram? E eles estavam fazendo o quê? Estavam se escondendo de Deus. Eles se esconderam de Deus por causa do pecado que eles tinham cometido. E esse pecado, ele causa uma ruptura da amizade que Adão tinha com Deus e de que cada um de nós temos com Deus. E esse pecado, ele é mortal. Ele nos leva para o inferno. É isso mesmo, é isso que vocês ouviram. Ele nos leva para o inferno. Ok? Por isso que ele chama mortal. Esse pecado mortal, para acontecer um pecado mortal, existem 3 condições. Uma delas é bem objetiva, é bem clara. Certo? Tem que ter uma matéria grave. O que significa matéria grave? Uma matéria grave significa um pecado contra os 10 mandamentos de Deus, que a gente vai ver na aula que vem. Ou um pecado contra os 5 mandamentos da igreja, também, que a gente vai ver nas próximas aulas. Certo? Então, quando Moisés ele pega aquelas tábuas que Deus escreveu, os 10 mandamentos, lá ele coloca o que é matéria grave. E dessa matéria grave, se você infringir alguma dessas matérias graves, opa, é um sinal que está tendo pecado. É um sinal que está errado.
Vamos chegar lá, alguma coisa está errada. Mas tem mais duas condições. A primeira, vamos supor que eu pequei, eu cometi tive um problema ali, né, dentro desses 10 mandamentos, que foi desobedecer meus pais. Só que eu não tenho consciência, porque eu sou uma criança hoje de 5 anos de idade, e eu não tenho consciência de que desobedecer os meus pais é um pecado. Sabe aquela criança de colo que a mãe fala, não pode fazer isso, a criança vai lá e bate nos pais? Que absurdo, né? Mas ela é uma criança. Ela não tem consciência de que aquilo é pecado. A partir do momento que vocês, com 13, 14, 15, 18 anos, e os mais velhos aqui também, os adultos, a partir do momento que vocês sabem que não se bate em pai, não se bate em mãe, aí vocês têm a consciência, esse pecado já começa a ter um peso muito maior. Certo? Faz sentido por enquanto? E por fim, tem mais o terceiro, eu falei de 3, né? Então você tem a matéria que é grave e você tem a consciência do ato. Mas você tem um terceiro ponto. Qual que é esse terceiro ponto? É a liberdade. Se você não tem liberdade para escolher, também não é um pecado que vai levar à morte. Não é um pecado mortal. Porque vamos supor... Que exemplo que a gente pode dar aqui? Vamos supor que isso existe, tá? Vamos lá, eu vou pegar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas que existe. Nos morros de favela, onde o tráfico impera, as crianças, elas são chamadas para participar dos crimes. Elas são puras, elas não têm a intenção. Só que o criminoso, ele fala o seguinte, toma a arma, e mata aquele meu inimigo ali. E a criança, senão eu vou matar tua mãe. O cara tá morrendo de medo. E ele vai lá e mata. Por quê? Não porque ele quer matar, mas porque ele tá sendo obrigado, ele não tem liberdade para aquilo lá. Também uma criança não tem consciência daquilo. De repente, talvez não tenha consciência daquilo que está acontecendo. Então, para você pecar mortalmente, você precisa ter o quê? Matéria grave. Que mais? Consciência e liberdade. Se faltar um desses 3, você pode cair num pecado venial, que é um pecado mais leve, ou eventualmente nem seja pecado, dependendo. Esse matéria grave é uma coisa muito objetiva, é muito clara, tá ali, ó, tintim por tintim. Mas a consciência e a liberdade é mais subjetivo, vai depender da história da pessoa, vai depender de uma série de um contexto para explicar tudo isso. Faz sentido por aqui? Tem alguma dúvida? Cria também uma propensão ao pecado, ao vício por repetição. O pecado, lembra que eu falei da alface? A alface não vicia, mas o que vicia? Vicia as drogas, o cigarro, a bebida, a tela do celular, videogame, isso vicia. Né? Por quê? Porque o pecado, ele vicia. O pecado, sempre. Vamos chegar lá, justamente agora. Porque os pecados capitais são aqueles pecados que estão na cabeça. Capital vem de cabeça. É a origem de todos os pecados. São as origens, tá? E aí a gente tem 7 pecados capitais. Quem viu um filme muito antigo chamado Seven, com o Brad Pitt, quem mais estava lá? Ai, meu Deus. Esse filme é muito bom. Como é que ele é? O Morgan Freeman. Morgan Freeman? Kevin Spacey, agora eu não lembro desse outro, não. É que eu sou ruim, eu não sou cinema. Acho que o Homem de Ferro não tava. Bom, um filme muito bom. Mas é punk, viu, gente? É punk. Quais são os pecados capitais? Orgulho. Orgulho é aquele amor por si mesmo, né? Que a gente já falou. Avareza, amor ao dinheiro, as posses, né? Materiais. A inveja, o que é a inveja? Oi?
cobiçar o que é dos outros, mas é alegria. Vamos simplificar um pouquinho mais. Alegria pelo mal do outro, ou a tristeza pelo bem do outro. Então, por exemplo, você se deu bem na carreira, você virou um empresário de grande sucesso, e eu fico triste. Ai, meu Deus, que droga, né? Esse cara aí não merecia ter isso tudo, não. Pelo amor de Deus. Ou então o contrário, você tá na lama, eu falo, tá vendo? Se lascou. Bem feito. Isso é inveja. A ira, qual que é a ira? Se não é aquela raiva, né, que você tem. Como é que é? Exato, exatamente. A luxúria, o que é a luxúria? Não. É o que você falou? Não. Luxúria, ela tem a ver com o pecado da castidade. Contra a castidade, né? Pecado contra a castidade. Que são os prazeres carnais, prazer sexual. Tudo bem? A gula. Gula é fácil. Todo mundo sabe o que é gula? E gula não é só por comer demais, né? Dentro da gula tem os vícios contra, por exemplo, o alcoolismo, está dentro da gula. E até o consumismo está dentro da gula também, porque você não está controlando um apetite de você ter, de você, entendeu? Não é só o comer, também o gastar demais, o esbanjar, tem a ver com gula também. E vamos ver então qual que é o oposto disso, se a gente está falando de vícios. E a preguiça. Eu estou com preguiça de falar da preguiça, por isso que eu comi. Brincadeira. E a gente está falando de vícios, vamos falar agora das virtudes, que é o oposto, né? São os bons hábitos. Quais são os bons hábitos contrários a cada um deles? Vamos lá. A virtude do orgulho, contra o orgulho, que é a humildade. Ou seja, uma pessoa humilde, ela está lutando contra o orgulho. Uma pessoa que é generosa, ela está lutando contra a avareza. Uma pessoa que faz caridade, que quer o bem do próximo. Lembra que eu falei para você? O cara que quer fazer o bem ao próximo, ele está lutando contra a inveja. Uma pessoa mansa, ele luta contra a ira. Uma pessoa que é casta, que ela luta pela castidade, ela está indo contra a luxúria, o pecado carnal, né? Temperança, de onde vem essa palavra temperança? Alguém quer sugerir? De onde vem a palavra temperança? Vem de tempero. Tempero da comida, não é verdade? E o quanto que você coloca de tempero? Você coloca vamos fazer arroz. Bota o arroz, pega 1 quilo de sal e joga em cima lá. Isso é temperança? Não, o tempero, ele vem de pouquinho, né? O tempero a gente joga sempre pouquinho, só para dar o gosto. Por isso a temperança, ela vai controlar a gula. Porque você come pouco, você come só o suficiente para você. E a diligência, que é estar disposto, disponível sempre. Certo? E isso daqui é a virtude contra a preguiça. E aí, a gente tem que o pecado é um ato pessoal. Ou seja, o pecado que você faz, ele é teu. Ele não é de mais ninguém. O pecado que você faz, Júlia, é teu. Não é de mais ninguém. Você não pode chegar pro padre, pequei. Pecou? Então conta os seus pecados. Porque a minha mãe, ela fez isso, fez aquilo. Porque o meu amiguinho fez assim, assim, assado, por isso que... Não justifica. O pecado é seu. Você decidiu, você tem a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Então o pecado é seu. Porém, contudo, no entanto, você também pode participar, você tem responsabilidade no pecado dos outros. Você participa como? Participação direta ou indireta. Quando você aconselha um amigo seu a fazer um pecado, a cometer algum erro, você está participando. Quando você incentiva ele a errar, você está participando. Pode ser direta ou indiretamente. Mandando ele fazer, aconselhando, louvando, aprovando. Nossa, como eu vejo, principalmente por ser amigos, né? Você tem uma amizade com uma pessoa e você vai defender aquela pessoa com unhas e dentes.
Muito bom, legal. Mas você vai defender mesmo o erro e sem falar para ela que ela está errada. Então, quando vocês estiverem entre os amigos, se vocês virem alguma coisa errada que teu amigo está fazendo, você pode defender ele. Eu acho legal, eu acho louvável você defender o seu amigo. Mas depois você tem que chamar no amigo e falar o seguinte, cara, você vacilou, cara, você não faz isso mais. Eu tô te defendendo agora, é verdade, mas você tá errado. Eu quero que você saiba que você tá errado. Isso é importante fazer. Porque é uma caridade que você faz e você, com isso, você tira o peso do pecado. Você não está participando, coparticipando com o pecado do outro. Além disso, não impedindo ou revelando quando podemos. Ou seja, quando eu estou falando isso com o Pedro, eu estou falando, Pedro, não faz isso não. Fica quietinho aqui, ó. Não faz isso porque isso está errado. O que você vai fazer de bater no amiguinho está errado. A troco de nada? Não. Ele nem te provocou e você quer bater nele, tá errado. Vocês entendem isso? Se eu falar pra ele, negócio seguinte, pega o Davi, acaba com ele, quebra a cara dele lá. Eu não gosto dele mesmo. Ele não fez nada pra mim, mas não interessa, quebra a cara dele. Vocês entendem que eu tô participando desse pecado que o Pedro tá fazendo, de quebrar a cara dele? Protegendo quem faz o mal é outra coisa. Certo? Então tudo isso daí é uma coparticipação que a gente pode ter no pecado do outro e que é pecado também. E o que o outro pode ter no pecado da gente. Alguma dúvida, gente? Vamos passar para a segunda parte da nossa aula, que vai falar da salvação de Deus. Tá? Primeiramente, vamos falar da lei moral. O que é a lei moral? É como se fosse as placas de trânsito que vão reger nossa vida. Para que servem as placas de trânsito? Para guiar você, para não fazer você entrar numa contramão, por exemplo. Então, se tem uma placa de que é proibido virar à esquerda, se você virar à esquerda, você vai se dar mal. Então, a lei moral são como essas placas de trânsito que vão guiar a gente para um caminho reto e seguro. Tá? São uma instrução paterna que Deus dá pra gente, né? Uma pedagogia divina. Essa lei que Deus entrega pra gente para que a gente possa também seguir um caminho seguro. E pode passar. A primeira lei moral que a gente tem é a lei moral natural. É essa lei que está inscrita no nosso coração. Por exemplo, matar é errado. Você precisaria de alguma lei escrita que falasse que matar é errado? Por quê? Porque ela já tem isso no coração dela. Cada um de nós temos essa lei no nosso coração de que matar é errado. A gente não precisava de uma lei explicitamente escrita que não é permitido matar ou roubar, não é permitido roubar, porque isso é natural da gente. A gente tem isso no nosso coração de que matar, roubar, essas coisas são erradas. Em qualquer civilização, em qualquer tempo, no passado ou no futuro, sempre vai ser errado. E ela vai exprimir a dignidade do outro. E também vai ser uma lei imutável, né? Que é impossível você abolir essa lei do nosso coração. Porque ela vai estar sempre inscrita no nosso coração. A segunda lei que a gente tem é a lei antiga. Aquela lei revelada para Moisés lá no Monte Sinai. Que Deus escreveu os 10 mandamentos e mandou as tábuas da lei para Moisés. Essa é a lei antiga, os 10 mandamentos. É a primeira lei revelada. É o primeiro estágio dessa revelação de Deus. E ela vai preparar, toda essa lei vai ser a base para preparar a gente para a vinda de Cristo. Então, ela vai preparar o nosso coração, nossos atos, para que Cristo venha e edifique uma nova lei sobre essa lei moral antiga. Ela vai ser a base para a gente construir a nossa moralidade. Só que essa lei ainda é imperfeita. Ela ainda tem as suas falhas, que vão ser corrigidas com a vinda de Jesus, porque ele vai instaurar uma nova lei, uma lei evangélica, a lei do amor. E ela vai dar pleno cumprimento da lei antiga, vai estar purificando. O próprio Jesus fala que não veio abolir a lei antiga, mas veio levar ela à perfeição, vai levar ao pleno cumprimento dos 10 mandamentos. E também vai fazer surgir novas exigências, só que sem acrescentar novos preceitos. Então, na lei antiga estava falando que cometer adultério era pecado,
Ok, é pecado. Mas Jesus vai falar que não só o ato em si vai ser pecado, mas todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la vai cometer adultério. Então, é uma lei com muito mais exigências. Então, se você só pensar na coisa, você vai estar cometendo um pecado. Mas não vai acrescentar novos preceitos exteriores aos que já estavam lá na lei antiga. Não vai tirar os preceitos dos 10 mandamentos, mas vai incluir as novas exigências, né? Ele vai torná-lo mais perfeito. Torná-lo mais perfeito. Isso. Jesus libera, porque isso daqui não é uma lei moral, isso aqui é uma lei para aquela circunstância. Aquela lei, a lei moral que a gente está falando aqui de Moisés, são os 10 mandamentos. Isso não apaga. Está escrito dentro do coração do homem. Agora, as leis momentâneas que Moisés descreve lá, é para organizar o povo. Ele falava para não comer carne, eventualmente, por quê? Porque de repente eles cozinhavam mal a carne do porco, e aí tinham muitas doenças, enfim. As abluções, né? Como que você lava as coisas, lavar as mãos e tudo mais. Poxa, isso aí é uma questão de higiene. Quando você fala que o leproso ele deve ser afastado daquele povo, por quê? Porque não tinha remédio para aquilo. Então precisava sair para não contaminar todo o povo. Então, para aquele momento, essas leis elas são perecíveis, elas morrem. Mas as leis de Deus, as leis dos 10 mandamentos, é até hoje. E quando Jesus ele aparece, ele vai transformar essa lei, ele vai aprimorar. Como é que ele aprimora isso? Colocando o amor como base de tudo. O amor como base de tudo. Opa, desculpa, já... Não, é isso. Já peguei, né, você, sem querer. E essa nova lei, ela vai inclinar a gente a agir pela caridade, né? Que nem Jesus falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ela vai nos mostrar os caminhos mais diretos e fáceis que devem ser praticados para a gente alcançar a santidade. Posso também dar um exemplo aqui? Isso que a gente está falando do amor, justamente quando a gente começar na aula que vem a falar sobre pecado, vocês vão ver a gente falar o quê? Os 10 mandamentos. Não pode isso, não pode aquilo, não. Não é isso que eu quero mostrar para vocês. O não a gente já tem, a gente já sabe o que é não. Mas, e é certo, você não pode fazer algumas coisas, tá? Porque vai ser pecado. Mas eu não quero que vocês olhem para o não. Eu não quero. Jesus também, ele não queria mais que vocês olhassem para o não. Jesus queria que vocês olhassem para o sim de Deus. Ele não quer que você olhe o pecado que está aqui. Você tem que se afastar do pecado? Claro que sim, você tem que se afastar do pecado. Mas eu me afasto do pecado olhando para Deus, mirando para o céu. Gente, vocês têm vocês obedecem a sua mãe por causa do mandamento de não desobedecer, não honrar o pai e a mãe? Não, vocês fazem por amor, porque vocês sabem que a tua mãe, você ama a sua mãe e você quer o bem dela. Então você vai lavar a louça porque você quer ela, não porque você está desobedecendo, mas porque você ama a tua mãe. Vocês entendem a diferença? Você olhou para mim, né? Depois você me cobra, tá? Vê se ele está fazendo direitinho, tá? Porque você ama a sua mãe. E da mesma forma que você ama a sua mãe, você também ama a Deus. Então, quando você vai evitar o pecado, você não vai evitar o pecado pelo pecado, pelo inferno, pela desgraça. Não! Você vai fazer a coisa olhando para cima, olhando para Deus, porque você ama a Deus. Por isso que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. É isso que Jesus veio trazer. Faz sentido? Faz sentido? Todo mundo mudo aqui, né? Pode passar. E para Deus ajudar a gente a cumprir essa nova lei, ele vai disponibilizar para a gente a graça. O que é a graça? Não é nem quando alguma coisa tem humor, nem quando alguma coisa ela é dada sem dinheiro, mas é um socorro gratuito de Deus, que vai ajudar a gente a ir para o céu. E a gente livremente tem que responder ao seu convite.
porque Deus livremente concedeu a graça pra gente. Então a graça vai curar a nossa alma, vai santificar a nossa alma e vai justificar a nossa alma. E pela graça a gente tem a participação na lei divina. E vai nos introduzir na vida trinitária, na vida da Santíssima Trindade. Tá? E a gente tem alguns tipos de graça. A graça santificante. O que é a graça santificante? É aquela graça que vai nos santificar no dia a dia. É aquele dom firme e habitual de viver o evangelho, de aperfeiçoar a alma. Essa graça é derramada por Deus no nosso dia a dia, nas nossas coisas diárias. E por ela que a gente vai ser santificado. É diferente, por exemplo, da graça atual, que são aquelas intervenções divinas pontuais. Por exemplo, quando a gente vai num retiro e reza muito, e tem adoração, Deus derrama lá, por exemplo, no EJC, para quem foi, Deus derrama no EJC a graça atual, que é aquele empurrãozinho, aquele empurrão que Deus vai te dar para você ter a graça santificante que vai te santificar ao longo do dia. É como se, imagina que a gente está comprando aquela Ferrari lá do começo. A gente comprou aquela Ferrari, e se a gente começar a rodar toda São Paulo sem encher o tanque antes, não vai ter gasolina suficiente. A gasolina que vem na Ferrari só vai ser o suficiente para você chegar no posto de gasolina mais perto e encher de novo o tanque de gasolina. É que nem a graça atual. A graça atual é aquela gasolina que vai ser suficiente para você chegar no tanque, no posto. E no posto a gente vai receber essa graça santificante que vai permitir que a gente ande por toda São Paulo, tá? E também tem a graça sacramental, que são as graças derramadas nos sacramentos. Então, quando a gente comunga, a gente vai estar recebendo uma graça de Deus. Quando a gente confessa, a gente vai estar recebendo uma graça de Deus. Certo? E aí a gente vai falar também de mérito aqui, porque cada ação nossa, ela tem seus méritos. Mas de onde vem o mérito? Não é aquela medalha honra ao mérito que a gente ganha no campeonato. Estamos falando do mérito por cada uma das ações. E essas ações aqui, elas geram mérito. Mas o mérito não é, eu sou bom, eu fiz as coisas, eu fiz tudo. Mas a graça de Deus, o mérito todo é de Deus, é de Cristo. Quando Cristo vai para a cruz, ele ganha o mérito para a gente. Quando Cristo, ele derrama a graça para a gente, não só a graça atual, que ela vai nos dar aquele impulso, que nem o Pedro falou, aquele impulso para ir no posto de gasolina, aquele impulso de sermos santos, mas também quando a gente toma a decisão desse impulso, quando a gente toma a decisão, a graça ela é inundada e a graça opera na gente também. São Paulo vai dizer também que ele seria inútil sem a graça, mas é através da graça que ele é construído dia após dia, né? É a graça que faz ele ser uma pessoa melhor. A graça age, ela trabalha em cada um de nós. Tá? Então todo o mérito, por primeiro, é para Deus. O mérito dos homens está onde? Em você se abrir. Simplesmente, eu me abro à graça. Eu permito que a graça me alcance. E eu permitindo que a graça me alcance, aí sim você tem o mérito. Tá? E aí tudo que você fizer é consequência da graça também. Inclusive o que eu estou fazendo é consequência da graça. Podemos merecer para nós mesmos, mas para os outros, as graças da vida eterna e dos bens temporais. Os méritos que eu consigo com esse sim que eu estou dando a Deus, eu posso rezar por outra pessoa, eu posso entregar para outra pessoa. Por isso que a gente vê nas missas, a gente fazendo o quê? Eu vou rezar pela minha vozinha que faleceu essa semana, por exemplo. Eu vou rezar pelo meu amigo que está passando por dificuldade. Minha tia que está com câncer. Ou qualquer que seja a sua intenção. Eu vou rezar pelas almas que estão no purgatório. Eu vou rezar pelo Papa Francisco. Ok? Por que isso? Porque as nossas ações geram méritos. E esses nossos méritos a gente pode oferecer para outras pessoas que nós amamos. Tudo bem? E por fim, santidade cristã. Gente,
Eu vejo tanta gente falando assim, ó. Pô, eu vou perguntar, quem quer ser santo aqui? Eu vou fazer uma pergunta. Quem quer ser santo aqui? Quem quer a santidade? Quem quer chegar no céu? Opa, mudou a pergunta, né? Quem quer ser santo é uma coisa, quem quer ir para o céu é outra, não é verdade? Quem quer ser santo e quem quer ir para o céu é a mesma coisa. O cara que está no céu, ele está chegando à santidade. Ser santo, como aqui o nosso querido São Domingos de Gusmão, é isso que Deus sonha para cada um de nós, sermos santos de altar mesmo. Mas eventualmente a gente não vai estar no altar. Tem um santo que está muito famoso entre principalmente os jovens. Alguém sabe o nome dele? Carlo Acutis. Carlo Acutis, ele é um santo da juventude, ele morreu cedo. Ele andava no meio de nós aqui até poucos anos atrás. Eu acho que vocês já eram vivos quando ele morreu, mas ele morreu com quantos anos? 15 anos. 15 anos. O corpo dele foi tirado da sepultura e ele está incorrupto. Ou seja, ele está íntegro ainda. Ele não foi comido pelos vermes. Olha só que maravilha. E por que isso? É um milagre de Deus. É um mistério de Deus que a gente não sabe revelar. Mas ele era um santo em vida. Ele morreu em 2016. 2006. Quem nasceu antes de 2006 aqui? Alguns. Mas alguns foram contemporâneos já. A gente pode falar que alguns de nós somos contemporâneos, porque ele viveu entre nós. E a santidade, ela é alcançável. Ele curtia futebol, ele curtia os amigos, ele gostava de música, gostava de internet. Ele é o santo da internet. Usava calça jeans. Diga, você ia falar? Não? Tênis da Nike, né? Então, gente, ele é o santo de hoje em dia, o santo da juventude. Vocês podem rogar por ele, vocês podem pedir auxílio para ele. Jogava bola. E aí, todos nós somos chamados a essa plenitude da vida cristã. Todos nós. E a santidade cristã, ela vai decorrer de um cumprimento da vontade do Pai. Enquanto a gente está fazendo a vontade do Pai, nós estamos sendo santos. Enquanto nós estamos nessa união mais íntima com Cristo, nós estamos sendo santos. É isso que a gente precisa para ser santo. Simplesmente obedecer à vontade do Pai. Não dizer não ao pecado e sim a Deus. Isso que requer a santidade. Não é impossível. É difícil. É difícil, mas não é impossível. E é isso que vocês estão sendo chamados hoje. Vocês estão sendo convidados a essa santidade. E o sim depende de vocês. De cada um de vocês dizer o sim para Deus. O sim não é um sim com palavras, mas é o sim com a vida, com a ação, com a sua vontade, dizendo não para o pecado, fugindo do pecado e dizendo sim a Deus. O caminho da santidade passa necessariamente pela cruz. Aquele que falar para vocês, não, eu entrei na igreja, agora meus problemas acabaram. Como uma solução tabajara. Quem é mais antigo vai saber o que é soluções tabajara. Conhece, né? Quem mais conhece? Conhece? A santidade não é solução tabajara, tá? O que eu quero dizer com isso? Que você vai ter, para o caminho da santidade, você passa, sim, necessariamente pelo sofrimento, pela cruz. Jesus vai falar isso. Aquele que quiser me seguir, venha, toma a tua cruz e me siga. Ou seja, pegue o seu sofrimento cotidiano que você já vai ter, independente de você ser cristão ou ateu, independente de você ser protestante ou muçulmano, você vai ter seus perrengues do dia a dia, porém, com a diferença que você vai colocar as suas renúncias e os seus combates espirituais na cruz. Isso envolve ascese, mortificação, que vão nos ajudar a dominar as nossas paixões, coisa que o Pedro comentou, rumo à felicidade. A santidade, em resumo, é a felicidade. Deus quer a felicidade para cada um de vocês. Deus quer a felicidade de vocês. E isso necessariamente envolve santidade.